Imagine se as profecias antigas não fossem apenas mitos, mas advertências claras de eventos catastróficos que ainda estão por acontecer. E se o fim do mundo estivesse escrito há milênios, oculto em um códice perdido, esperando ser descoberto? Essa é a jornada de Sofia Navarro, uma arqueóloga que, ao encontrar um códice maia esquecido, é puxada por uma aventura perigosa que pode determinar o futuro da humanidade. Em meio a terremotos, sociedades secretas e visões sobrenaturais, Sofia descobre que as respostas que procura podem não ser apenas sobre o fim, mas sobre a transformação de tudo o que conhecemos. Na profundidade das selvas remotas da América Central, onde o silêncio da natureza se mistura ao eco das antigas civilizações, Sofia Navarro, uma diligente arqueóloga, é chamada para uma escavação que, por divina providência, revelaria mistérios há muito ocultos. Entre os escombros de uma tumba esquecida, jaz um códice, envolto no véu do tempo e na sabedoria dos antigos maias. Este manuscrito não era apenas um registro histórico, mas um testemunho de profecias inscritas pelas mãos de sábios antepassados, que, iluminados por Deus, previam eventos que transcenderiam o entendimento humano. Ao perceber o valor inestimável de tal descoberta, Sofia recorreu ao seu mentor, o professor Arturo Garcia, um homem cuja erudição sobre os antigos mistérios o havia tornado guardião da verdade e da sabedoria oculta. Com um espírito sedento por respostas, ambos começaram a estudar o códice, mas o conteúdo ali exposto era tão enigmático quanto revelador. Pois a sabedoria dos antigos não se abre facilmente ao intelecto, mas exige meditação e discernimento. Sofia, no entanto, sentia que o códice a chamava de maneira pessoal, como se as próprias forças divinas a conduzissem. No silêncio da noite, seus sonhos a perturbavam com visões de eventos cósmicos e cataclísmicos. Que mensagem os antigos desejavam transmitir? O que o futuro reservava para aqueles que ousassem desvendar tais segredos? O estudo contínuo do códice revelou um mistério profundo. Os símbolos e previsões inscritas pelos maias não se limitavam a eventos passados, mas também apontavam para futuros cataclismos, eventos que ressoariam com a própria criação do cosmos. Assim como o verbo divino dá ordem ao universo, também os antigos sábios pareciam ter captado o fluxo da criação e destruição, e o códice servia como um espelho das leis eternas. Em um destes mistérios, uma previsão apontava para um eclipse solar iminente, sinalizando um desequilíbrio entre os elementos da natureza. Arturo Garcia, com sua vasta erudição, reconheceu as semelhanças com o famigerado calendário maia de 2012, mas advertiu Sofia. O que estava diante deles transcendia o que o mundo conhecia. Não se tratava apenas de uma data para o fim, mas de uma advertência divina, de uma convocação ao arrependimento e à reconciliação com a ordem superior. À medida que os estudos avançavam, outro mistério emergiu. Uma cidade maia perdida, ocultada pelas brumas do tempo, era mencionada no códice como guardiã de uma verdade ainda mais profunda. Aqui, a providência novamente se revelava, conduzindo Sofia à reflexão sobre o papel do homem no universo e sobre a conexão entre o sagrado e o profano. Ao mesmo tempo, sinais no mundo natural começavam a se manifestar. Terremotos, erupções vulcânicas e um medo crescente no coração da humanidade. Tudo parecia apontar para o mesmo fim profetizado pelos antigos. Tomada pela busca da verdade e do entendimento, Sofia, movida pela graça divina, decidiu aventurar-se na selva em busca da cidade perdida mencionada no códice. Assim como os profetas foram guiados para o deserto para ouvirem a voz do Senhor, Sofia se lançou em uma jornada de renúncia e sacrifício. Durante o caminho, as ruínas e os símbolos que encontrava serviam de lembrete das antigas advertências maias, cujos presságios ecoavam no presente. Os fenômenos naturais que surgiam em seu caminho, tempestades súbitas, ventos violentos, não eram meramente acidentes da natureza, mas sim sinais de que a criação estava inquieta. A harmonia do cosmos estava sendo perturbada, e Sofia, como outrora os santos, parecia estar no centro dessa luta entre ordem e caos. No entanto, sua jornada não foi isenta de tribulações. Homens enviados por uma sociedade secreta, que há muito observava as descobertas sobre os maias, atacaram a expedição de Sofia. Aqui, a batalha pela verdade se revelava não apenas espiritual, mas também física, como nos combates entre o bem e o mal que permeiam a história da humanidade. A providência, contudo, guiou Sofia para um templo maia, onde ela encontrou artefatos que sugeriam que as profecias, longe de serem fatalistas, apontavam para a possibilidade de redenção.
Mas a expedição não terminou sem sacrifício. A equipe de Sofia, assim como os apóstolos em meio às provações, se viu reduzida, debilitada e dividida. No entanto, chegaram finalmente às ruínas da cidade perdida, um símbolo do conhecimento que, uma vez revelado, pode mudar o destino da humanidade. Dentro do templo ancestral, Sofia e sua equipe encontraram-se em um ambiente sagrado, repleto de inscrições e símbolos que comunicavam uma sabedoria além da compreensão meramente terrena. Assim como as verdades divinas são reveladas apenas àqueles que buscam com sinceridade de coração, também o conhecimento que ali se encontrava exigia da equipe uma dedicação total ao estudo e à contemplação. As inscrições falavam não apenas de profecias catastróficas, mas de um equilíbrio universal que fora rompido. Sofia, em sua busca pela verdade, encontrou um mapa oculto nas paredes do templo, indicando a localização de um segundo códice. Este novo manuscrito prometia revelar mais do que as previsões apocalípticas. Ele oferecia uma esperança de redenção e salvação para aqueles que fossem dignos de decifrá-lo. No entanto, Miguel Álvares, o linguista da equipe, também fez uma descoberta perturbadora. A profecia final mencionava um sacrifício necessário para evitar o fim do mundo. Enquanto o templo começava a desmoronar ao redor deles, provocar tremores de terra, que pareciam ser um reflexo dos cataclismos profetizados, Sofia e sua equipe foram forçados a fugir. A tensão aumentava, e as dúvidas sobre o que deveriam fazer com as informações que haviam encontrado começaram a assolar o grupo. A revelação completa das profecias poderia gerar pânico, ou seria este o momento em que o mundo precisaria dessas advertências? Sofia, no entanto, começou a sentir uma ligação mais profunda com os maias e suas crenças. Ela percebeu que a sabedoria que ali estava não era apenas histórica, mas espiritual, e que talvez fosse seu destino completar o que os antigos começaram. Após a fuga do templo e com o conhecimento do segundo códice, Sofia foi abordada por um homem misterioso que se revelou membro de uma antiga ordem secreta. Esta ordem, como muitos antes dela, se acreditava guardiã das verdades ocultas da humanidade, verdades que poderiam transformar o destino de nações inteiras. O homem revelou que a sociedade secreta havia acompanhado cada passo de Sofia e que eles também possuíam informações vitais sobre as profecias maias. Ele advertiu Sofia que continuar a busca pelo segundo códice seria uma ação perigosa, não apenas para ela e sua equipe, mas para o próprio equilíbrio do mundo. A sabedoria contida nos textos maias era poderosa demais para ser compartilhada indiscriminadamente, pois nas mãos erradas poderia provocar mais destruição do que salvação. Essa advertência soava como os antigos alertas dos profetas, que muitas vezes chamavam a atenção para as consequências de não se submeter à ordem divina. Miguel, contudo, desconfiava das intenções da sociedade secreta, acreditando que eles buscavam controlar o destino da humanidade para seus próprios fins. A tensão crescia dentro do grupo, e Sofia foi forçada a refletir sobre o caminho que deveria seguir. No entanto, a busca pela verdade continuava a queimar dentro dela, como uma chama divina que não poderia ser extinta. Enquanto os desastres ao redor do mundo aumentavam em intensidade, a equipe enfrentava um dilema: confiar nas advertências do homem e recuar ou continuar a busca pela verdade, sabendo que o futuro da humanidade poderia estar em suas mãos. Decidida a seguir em frente, Sofia lidera sua equipe em direção à montanha sagrada, onde o segundo códice estava escondido. Assim como Moisés subiu o monte para receber as tábuas da lei, Sofia sentia que sua missão também envolvia uma revelação de grande magnitude. No entanto, a jornada não seria fácil. Durante a subida, sinais estranhos surgiram no céu, luzes de origens desconhecidas e sons que pareciam ecoar das profundezas da terra. Esses fenômenos, interpretados por alguns como manifestações divinas, eram na verdade presságios dos eventos descritos no Códice. A criação parecia estar respondendo ao desequilíbrio previsto pelos antigos maias. Porém, antes de alcançarem o destino, a sociedade secreta reapareceu, desta vez mais agressiva, com a clara intenção de impedir Sofia de concluir sua missão. A situação ficou tensa. Miguel, sempre desconfiado, acreditava que a sociedade secreta desejava usar o Códice para manipular o futuro da humanidade. Durante a escalada, Sofia e sua equipe encontraram a entrada de uma caverna oculta, guardada por inscrições antigas que narravam a destruição e possível salvação do mundo. No interior, eles descobriram o segundo códice, embora estivesse danificado,
dificultando sua tradução completa. No entanto, Miguel encontrou a chave para resolver o mistério. O códice continha uma fórmula que poderia interromper os eventos catastróficos, mas algo vital ainda faltava. No ápice de suas descobertas, a sociedade secreta invadiu as cavernas, tentando roubar o códice, e durante a luta, parte dele foi destruído. Sofia e sua equipe escaparam por pouco, conscientes de que tinham pouco tempo para completar a missão. Após escaparem da emboscada da sociedade secreta, Sofia e sua equipe buscaram refúgio em uma aldeia remota, próxima à Montanha Sagrada. No entanto, os sinais de que o fim estava próximo começaram a se multiplicar. Céus tingidos de vermelho, colheitas destruídas e animais fugindo em pânico para regiões desconhecidas. A natureza, em sua totalidade, parecia estar clamando por ajuda. Enquanto a equipe revisava o códice danificado, Miguel sugeriu que poderia haver uma terceira e última fonte de conhecimento, oculta em um lugar de grande poder espiritual. Não se tratava apenas de decifrar os símbolos, mas de compreender o papel que o homem deveria desempenhar no equilíbrio universal. Nesse momento, um xamã local aproximou-se de Sofia, oferecendo suas próprias histórias ancestrais sobre a antiga aliança entre humanos e deuses. De acordo com o xamã, as profecias maias não se limitavam a prever destruição, mas eram um alerta para que a humanidade retornasse ao caminho da harmonia com a natureza e o sagrado. O xamã, por fim, conduziu Sofia até uma caverna sagrada, onde ele acreditava estava guardado o último fragmento da verdade. Lá, em inscrições milenares, Sofia e Miguel encontraram a confirmação de que o equilíbrio ainda poderia ser restaurado. Entretanto, ao retornarem ao acampamento, eles descobriram que a sociedade secreta havia roubado partes do códice. Agora a equipe enfrentava uma escolha difícil: tentar recuperar o que foi perdido ou seguir adiante, confiando no que já haviam aprendido. Sofia, agora mais do que nunca, sentia que seu destino estava profundamente entrelaçado com as antigas profecias. Determinada a recuperar o códice roubado, Sofia e sua equipe decidiram infiltrar-se no esconderijo da sociedade secreta. Em meio a um local cercado de mistério e guardado com o maior zelo, eles descobriram que essa antiga organização tinha suas raízes em um juramento feito há séculos: proteger os segredos maias para que apenas os escolhidos pudessem utilizá-los. A equipe ficou surpresa ao encontrar arquivos e documentos que revelavam o estudo contínuo dos códices pelos membros da sociedade. Ao recuperar o códice, Miguel fez uma descoberta reveladora. A sociedade secreta não estava apenas interessada nas profecias, mas acreditava que poderiam manipulá-las para garantir seu próprio poder sobre o destino da humanidade. Esse conhecimento perigoso transformou a missão de Sofia em algo ainda mais urgente. Durante a tentativa de fuga, um confronto direto ocorreu, resultando em um combate feroz entre os membros da equipe de Sofia e os guardiões da sociedade. No caos, parte do códice foi destruído, e a equipe se viu ainda mais pressionada pelo tempo. No entanto, Miguel começou a acreditar que a resposta não residia apenas nos símbolos, mas na maneira como a humanidade tratava a própria natureza e o mundo espiritual. Os desastres globais continuaram a escalar, e Sofia, compreendendo a urgência da situação, decidiu seguir para o próximo local sagrado, onde acreditava que poderia concluir o ciclo do conhecimento. O tempo estava contra eles, mas a fé de Sofia em sua missão era inabalável. Sofia e sua equipe, já exaustos, chegaram ao templo maia remoto, o local onde, segundo o códice, o ritual necessário para restaurar o equilíbrio do mundo deveria ser realizado. À medida que se preparavam para o ritual, estranhos fenômenos sobrenaturais começaram a cercá-los. O céu se encheu de sinais inexplicáveis, e as forças da natureza pareciam se dobrar à presença do sagrado. No entanto, a sociedade secreta, determinada a impedir a conclusão do ritual, enviou seu líder para confrontar Sofia. Ele argumentou que o ritual, se mal interpretado, poderia desencadear um evento ainda mais destrutivo. A dúvida e o medo começaram a se espalhar entre a equipe. Sofia enfrentava um dilema: se deveria prosseguir com o ritual arriscando um desastre maior ou ceder à pressão e desistir da missão. Miguel, em sua sabedoria, sugeriu que o ritual não deveria ser visto apenas como uma sequência de ações físicas, mas como um ato de profunda reconciliação entre o homem e a criação. O conhecimento contido nos códices era uma mensagem de esperança e redenção, não de destruição. Contudo, o líder da sociedade secreta insistiu em interromper o processo.
O ritual começou e forças cósmicas pareciam alinhar-se ao redor deles, planetas em conjunção, eclipses e uma energia indescritível emanando do templo. No clímax do evento, Sofia foi confrontada com visões de antigas civilizações e do ciclo eterno de criação e destruição. Ela finalmente compreendeu o verdadeiro significado do sacrifício mencionado nas profecias. Após a conclusão do ritual, o mundo ao redor de Sofia e sua equipe começou a mudar. Os fenômenos naturais cessaram e uma calma profunda tomou conta do ambiente. O caos que havia assolado o mundo nos últimos meses parecia finalmente ter sido acalmado. Notícias de várias partes do globo relatavam que os desastres naturais começaram a diminuir e, em alguns casos, desaparecer completamente. O destino da humanidade, que parecia selado, havia sido de algum modo transformado. A sociedade secreta, percebendo que seu papel havia sido cumprido, desapareceu das sombras, deixando apenas um legado de mistério e incerteza. Para Sofia, a jornada havia terminado, mas seu entendimento sobre o mundo e as profecias maias estava apenas começando. O que ela havia descoberto não era apenas uma advertência sobre o fim dos tempos, mas uma mensagem de equilíbrio e harmonia entre o homem e a natureza. Miguel, por sua vez, refletiu sobre a importância de compreender as antigas sabedorias sem as interpretar de forma fatalista. As profecias eram convites à transformação, não apenas anúncios de destruição. Sofia, carregando esse novo entendimento, optou por manter os códices em segredo, acreditando que o mundo não estava pronto para entender completamente suas revelações. Ao retornar ao seu país, Sofia olhou para o horizonte com uma nova perspectiva, sabendo que havia cumprido seu papel na preservação do equilíbrio. A última imagem é de um novo amanhecer, brilhando sobre as antigas ruínas maias, como se o mundo estivesse agora em paz. Assim, a grande jornada de Sofia Navarro chegou ao fim, mas não sem nos deixar profundas reflexões sobre o poder das antigas profecias e a necessidade de restaurarmos nossa conexão com o mundo natural e espiritual. As respostas para as questões mais profundas da humanidade podem estar ocultas, não apenas nos códices antigos, mas também dentro de nós mesmos. Que essa história nos inspire a buscar equilíbrio, sabedoria e harmonia em nossas vidas. Se você quer mais histórias que explorem mistérios, aventuras e verdades profundas, siga o nosso canal e fique por dentro de tudo que está por vir. Não perca os próximos capítulos das nossas jornadas.